Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência. É com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza e que tem como título Definições importantes para a humanidade. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o princípio divino bíblico sobre a criação do ser humano, macho e fêmea, conforme encontrado em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Também perceber que a questão, aliás, distorcida, de gênero, tão difundida na sociedade atual, é uma oposição a Deus e ao reconhecimento de sua glória, conforme registrado em Romanos capítulo 1, versículo 23. E por fim, praticar como cristãos que devemos viver sem preconceitos e ações homofóbicas, sem, contudo, nos tornarmos coniventes com o engano. Esta lição tem como texto áureo o versículo encontrado no livro de Gênesis, capítulo 1, 27, que leio. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguns textos bíblicos inspirativos. Vamos a eles. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Outro texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esta lição tem como introdução o seguinte: se você tem filhos em idade escolar, ou milita na área da educação ou família, por exemplo, com certeza já ouviu falar na expressão ideologia de gênero. O que isto significa?
Trata-se, na prática, de um conceito ideológico que tenta anular as diferenças e aptidões naturais de cada sexo, ou seja, a negação da natureza humana masculina e feminina. Não há, segundo os defensores dessa ideologia, um homem natural, nem uma mulher natural. Masculinidade e feminilidade são meras construções sociais que podem e devem ser desconstruídas. A ideologia de gênero afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher, mas que constroem sua própria identidade, isto é, seu gênero, ao longo de sua vida. O gênero, portanto, que as pessoas costumam confundir com o sexo, é imposto às crianças pela educação e pela sociedade. Mas as pessoas deveriam aprender, em vez disso, a libertarem-se da sexualidade que lhes foi imposta e construírem sua própria identidade de gênero. Para entendermos o contexto histórico dessa ideologia adversa aos ensinos bíblicos, é necessário fazer a seguinte pergunta: onde surgiu essa temática? José Paulo Moura Antunes escreveu na revista Ultimato, de agosto de 2015, e diz que isso surgiu na mente daquele que é considerado o pai do comunismo, o filósofo e socialista alemão Karl Marx. Ele expôs isso no último livro intitulado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, iniciado por Marx e finalizado por Friedrich Engels. Foi a doutrina marxista que trouxe inicialmente a noção de que a primeira de todas as opressões é constituída pela própria família e que, sem a abolição da família, não poderia ser levada adiante a Revolução Comunista. Após a Revolução Russa de 1917, Lenin tentou, sem sucesso, abolir a família da sociedade soviética através de medidas legislativas. Mas, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o movimento marxista já havia entendido que a família não poderia ser abolida por decreto. Seria necessário, em vez disso, uma revolução sexual. A estratégia correta surgiu nos anos 90, quando a filósofa e feminista americana Judith Butler publicou o livro intitulado Os Problemas de Gênero, que afirma que, abro aspas, não são as leis que oprimem a mulher, mas o próprio papel que ela desempenha subordinado dentro de uma família patriarcal, ao papel supostamente superior do gênero masculino. Diante disso, o que nos ensina a Bíblia? Vejamos em nossos tópicos. Tópico número 1. Deus criou homem e mulher. Digo mais, macho e fêmea. Aliás, não sou eu quem digo, é a própria palavra de Deus. E você encontra lá no livro de Gênesis, conforme capítulo 1, versículo 27. Adeptos da ideologia de gênero utiliza a sigla LGBTQIAPN mais um sinal positivo e um 2 em cima, para dizer
que existem diversidades, identidades de gênero diferentes, incluindo masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, agênero, two spirits, genderqueer, pangênero, terceiro gênero e todos. Nenhuma ou uma combinação destes. A Bíblia, porém, nos revela que Deus criou tão somente macho e fêmea, homem e mulher. Diante desta afirmação, consideremos algumas particularidades. Particularidade A. Iguais e diferentes. O texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, nos ensina que homem e mulher foram criados por Deus iguais e ao mesmo tempo diferentes. Ambos são iguais em sua condição, em sua dignidade, em sua vocação. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus e ambos receberam o mandato de dominar a terra. E sua diferenciação se expressa em sua sexualidade. Criados, como diz a palavra, como macho e fêmea. E em sua complementaridade, um tem o que falta ao outro e vice-versa. Mas a desobediência de ambos, conforme Gênesis capítulo 3, provocou uma ruptura na harmonia criada por Deus. A interdependência deu lugar à competição. O respeito mútuo sucumbiu ao autoritarismo. A relação deu lugar à exploração. O item B diz o seguinte: homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. O sexismo, que é o preconceito ou discriminação baseada no sexo de uma pessoa, não pode encontrar espaço na Igreja de Jesus, por mais arraigado que estejam em nossa cultura. Por acaso leiamos Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Abro aspas. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Item C. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Primeiramente, destacamos que ser imagem e semelhança de Deus nos torna diferente de toda a sua criação. Enquanto realizava a obra da criação, Deus ordenava: haja, e acontecia. Haja, e acontecia. E tudo se realizava. Houve, de modo consequente. No entanto, o relato da criação do homem apresenta uma característica especial pelo fato de Deus ter dito: façamos, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que leio. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme
à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como essa expressão não é usada para nenhuma outra criatura, ela torna o homem uma classe especial da criação. Portanto, não podemos concordar que o homem é simplesmente um animal racional, o Homo sapiens. Ou seja, ele não é tão diferente assim dos outros animais. Em segundo lugar, Deus é espírito. Portanto, essa imagem de Deus no homem é o reflexo de seus atributos morais. Deus tem atributos chamados de comunicáveis e incomunicáveis. Exemplo: amor, bondade são comunicáveis. Já onisciência, onipresença são incomunicáveis. A imagem de Deus no homem ficou danificada pelo pecado, mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nos faz nova criação, conforme registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e através de Cristo em nós podemos refletir seus atributos, tais como o amor, a misericórdia, a compaixão e a justiça, entre outros. Vamos a uma aplicação. Diante do relato da criação do ser humano, é possível acreditar que a ideia de que o ser homem, mulher, homossexual, travesti ou os muitos outros gêneros que existem ou podem ser criados, são papéis que cada um deve aprender a representar conforme quiser. Ponto 2. A família é constituída a partir de um homem e uma mulher. Abra lá Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 6. É interessante que dentro do círculo evangélico, há os que defendem que a Bíblia deve ser atualizada para não ofender a liberdade de cada pessoa que busca ser feliz, não importa como. E existe a ideia de que temos apenas 2 ou 3 textos bíblicos que falem contra o homossexualismo, Levíticos 18, 19 a 30, Romanos capítulo 1, versículos 25 a 27, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Embora, segundo as leis de hermenêutica bíblica, se tivermos 3 textos bíblicos que falem a mesma coisa, temos então uma doutrina. Portanto, se alguém se considera evangélico, deveria defender e praticar o que diz o Evangelho e não tentar adequá-la aos seus pensamentos. Jesus é claríssimo ao dizer: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não há margem para interpretar que seja se unirá a outro homem. Não há margem para se defender que homem e homem ou mulher e mulher formam um casal. Por mais que a sociedade contaminada pelo pecado tente apresentar outras formações familiares, a Bíblia é clara ao nos ensinar que uma família
é formada a partir de um homem e de uma mulher. Qualquer coisa além disso é anomalia. Deus estabeleceu o núcleo familiar a partir de um homem e de uma mulher. O comentário de Moody, de uma edição de 1984, traz importante luz sobre Levítico capítulo 18, versículo 22, que diz: com um homem não te deitarás. Isso era uma perversão, e continua sendo. Mas ataca frontalmente a ordem criada por Deus para a reprodução. Não podiam reproduzir descendência, e assim anulavam o propósito para o qual a humanidade recebeu tal responsabilidade e capacidade. Isso, portanto, é rebelião contra Deus e contra a sociedade estabelecida por Deus. Aplicação disso tudo que já estamos falando. Você concorda com a expressão, abro aspas, o importante é ser feliz? Portanto, se a pessoa se descobre mulher sendo homem, ou vice-versa, é perfeitamente aceitável? Responda para si próprio. Ponto número 3. Decidir viver no pecado é decidir viver em oposição a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27. Se pegarmos uma garrafa de veneno e colocarmos o rótulo mel puro, vamos fazer bem ou mal para alguém que ingerir o que está na garrafa? É óbvio. Não podemos maquiar o pecado para que pareça bonito. O pecado é pecado e gera a morte. A morte é a separação do homem de Deus definitivamente. O apóstolo Paulo diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isto está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 25. É exatamente isto que estamos vendo hoje. As pessoas chamando a mentira de verdade e a verdade de mentira. O texto bíblico de Romanos nos revela que as pessoas decidiram seguir seus instintos pecaminosos. E por isso Deus os entregou às suas paixões. Itamir Neves de Souza, em seu livro Carta aos Romanos, um evangelho singular, escreve: o apóstolo apresenta as consequências da rejeição do ser humano à revelação divina, após demonstrar como Deus se faz conhecido dos homens através do seu poder. Confira lá, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. E também da sua justiça, Romanos, capítulo 1, versículo 17, da sua ira, Romanos, capítulo 1, versículo 18, e da sua criação, Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20. Diante da recusa do homem em receber a manifestação divina, todo ser humano é entregue por Deus à sua própria escuridão. Deus em Cristo Jesus promoveu o meio para que o homem pudesse ser resgatado de sua escuridão. Porém, ao rejeitar a Cristo, o homem está rejeitando o Evangelho, a Boa Nova, e, consequentemente, permanecendo debaixo da sentença do pecado, que é a morte,
conforme registrado em Romanos capítulo 6, versículo 23. Há uma questão muito séria que precisamos encarar. A igreja não está preparada para ajudar as pessoas que sofrem e que não conseguem sozinhas se libertarem. Pessoas que sabem que a prática do homossexualismo é pecado, se opõem a Deus, mas sozinhas não conseguem vencer aquilo que a Bíblia chama de natureza do pecado. Sobre isto, Gary Collins, em seu livro Aconselhamento Cristão, diz: há cristãos que ainda tentam ignorar o homossexualismo. Alguns fazem comentários insensíveis e sem fundamento a respeito dos homossexuais, outros despejam sobre eles sua raiva e julgamento, enquanto outros parecem querer fazer do homossexualismo cristão um modo de vida legítimo e aprovado por Deus. Muitos crentes, talvez a maioria, não têm uma opinião formada. Só conseguiremos amar e levar as boas novas aos que se encontram presos a esse pecado se aprendermos a separar o pecado do pecador. Uma aplicação. Deus é amor e Deus é justiça. Isso significa que Ele ama o pecador, mas pune o pecado. Você consegue compreender essa verdade? Você consegue posicionar-se contra o pecado e amar o pecador? Conclusão. Viver os princípios bíblicos é fazer parte da contracultura, é caminhar contra um mundo que jaz no maligno. Por isso precisamos fortalecer os nossos valores, pois uma igreja fortalecida na palavra e cheia do Espírito Santo sabe que sua missão não é apenas combater o pecado, mas resgatar o pecador, não importando em que tipo de pecado ele se encontre. Como cristãos, não devemos ser homofóbicos. Homofobia é classificado como aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os que pertencem ao grupo do LGBTQIAPN+, ou positivo. Nossa aversão deve ser sempre contra o pecado. Por mais que a sociedade tenta impingir aos cristãos o rótulo de preconceituosos por condenarem o pecado do homossexualismo ou qualquer prática que a Bíblia considere ser pecaminosa, os valores nos quais devemos alicerçar a defesa da nossa fé no quesito ideologia de gênero é este: Deus criou macho e fêmea, e ponto. A família, segundo o padrão bíblico, é constituída a partir de um homem e uma mulher, e ponto. Viver no pecado, tendo conhecimento da verdade, é uma decisão pessoal que leva a pessoa a estar em oposição a Deus. E se alguém se opõe a Deus, torna-se seu inimigo. Devemos ter o cuidado de saber separar o pecado do pecador, levando a todas as pessoas as boas novas de que Jesus liberta de todo o pecado. Não importa qual seja esse pecado, em Cristo há libertação e salvação.
Louvado seja Deus. Amém.